palavra de hoje é o desafio de sermos cristãos coerentes. Grande desafio, né, Bruno? Desafio de sermos cristãos coerentes. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Você que está em casa deve fazer isso também. Lucas 6, de 36 a 49, a nossa leitura, que vai nos levar a esta reflexão desta noite. Eu vou ler, vou esperar aí, tem um irmãozinho ali que saiu correndo agora na sala para poder pegar a Bíblia dele, mas já está voltando. Difícil, né? Ficar nessa situação de isolamento, e a nossa igreja está sentindo o impacto, né? Nós, infelizmente, precisamos reconhecer que não é fácil, de fato, diante dessa situação, das circunstâncias que estamos vivendo, mas o Senhor nos dá vitória em Cristo Jesus. Calma, que isso vai passar. Daqui a pouquinho tudo isso passa para a glória de Deus. Vamos então fazer a leitura de Lucas 6, 36 a 49. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também medirão vocês. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que ateitas tu no argueiro que está no olho do seu irmão, e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira trave do seu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o seu bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não se pôde abater, porque estava fundamentada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Palavra de Deus que edifica a nossa vida para a glória no nome de Jesus Cristo. Eu acredito que durante o ministério terreno de Jesus não houve um assunto que fosse tão debatido, tão combatido por ele, enquanto viveu em carne, mais do que a espiritualidade sem fruto. Jesus falou muito sobre isso, uma espiritualidade que existia em abundância nos seus tempos, sem vida, uma religiosidade vazia, uma religiosidade incoerente, onde pessoas que se diziam religiosas
e que viviam intensamente os preceitos da lei que norteavam a sua religião, eram incoerentes no seu cotidiano, no seu dia a dia. Jesus sempre foi duro com os religiosos no seu tempo. Você vai perceber isso quando lê os evangelhos, quando lê os 4 evangelhos em que está a biografia de Jesus Cristo enquanto homem. Ele sempre jogou duro com aqueles religiosos de plantão, os religiosos que viviam no seu contexto. E ele acaba agora de lhes ensinar o Sermão do Monte, onde nele não se aprende o que deve ser aparentando, mas o que devemos ser de fato, no dia a dia, como devemos viver. É mais do que uma relação de um discurso que muitas vezes nós professamos dentro de nossos guetos religiosos e não vivemos lá fora. E Jesus conclui esse Sermão do Monte com 2 parábolas, com as quais ele quer ensinar algumas lições àquelas pessoas. A primeira parábola, a parábola da árvore e dos seus frutos. E a segunda, a parábola das 2 casas. Uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a terra. A primeira que resiste e a segunda que cai. Jesus está falando aqui de coerência de vida cristã, viver o que se prega, viver o que se fala, viver aquilo que para nós é importante nos nossos discursos, e não é só o pastor que faz discurso do púlpito, não, todos nós temos os nossos discursos religiosos. Quando você diz para alguém que você é evangélico, você já está iniciando um discurso religioso. E nós precisamos ser coerentes para que os nossos discursos estejam de acordo com as nossas ações. É isso que Deus espera de nós, que os nossos discursos sejam coerentes. E é isso que nós vamos falar nesta noite. É necessário que nós possamos viver neste mundo como cristãos autênticos, em profundidade, não na superficialidade deste mundo tenebroso, caótico que nós vivemos. Nossas ações, eu quero repetir mais uma vez, elas precisam ser coerentes com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E quais são as ações que precisam ter coerência? Como é que nós podemos estabelecer essas conexões entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós fazemos? Onde estão essas conexões? E eu separei aqui, com base no texto que nós lemos aqui, algumas coisas para nós aprendermos a estabelecer essa conexão. E eu queria muito que você me acompanhasse, se possível anotando, para que você em tempo oportuno possa fazer uma reflexão mais profunda em tudo aquilo que nós estamos falando. Bom, em primeiro lugar, o nosso discurso não pode ser vazio. O nosso discurso precisa ter compaixão. Presta atenção nessa palavra. Compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro no coração. É muito parecido com misericórdia. E Jesus fala muito sobre misericórdia. E nós precisamos aprender. Nós precisamos ser crentes compassivos. Nós precisamos ser crentes misericordiosos. Deus espera isso de nós. Olha o que ele diz aqui em Lucas, no texto que nós lemos. No versículo 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Olha que relação interessante. Ele estava falando contra as práticas dos fariseus. Ele estava afrontando mais uma vez os fariseus, porque aqueles fariseus não eram compassivos. Aqueles fariseus não eram, muitos deles não eram misericordiosos.
Muitos deles não viviam numa relação de misericórdia nas suas comunidades, aonde viviam, e até mesmo com a sua família. Existem coisas absurdas a respeito disso. Eles eram pouco misericordiosos. Mas o que é misericórdia, afinal? A gente fala tanto de misericórdia, mas às vezes não sabemos definir. E uma definição bem prática, para a gente poder entender de uma vez por todas: misericórdia é quando se acha no outro, quando não se acha no outro nada que possa justificar que ele seja merecedor de alguma bondade da minha parte. É isso. Então, a misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece, é dar outra coisa, é aquilo que a pessoa não merece. Fazer o bem mesmo a quem não merece. É exatamente isso que Deus faz com cada um de nós. Nós temos hoje a salvação por pura misericórdia de Deus. Nós nos relacionamos enquanto igreja com o Senhor por pura misericórdia de Deus. E aí a gente vê muita gente sem compaixão. E eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção. Usar o conhecimento da Bíblia para condenar o outro é fácil. E tem muita gente que fala isso e que faz isso. Mas o difícil é ajudar e abençoar outras pessoas. Aí é mais complicado. Jesus continua explicando para os seus discípulos. Primeiro ele fala: não condenem. Não condenem. Fazer julgamento é coisa fácil. Porque os nossos juízos, principalmente quando são sobre as outras pessoas, são muito fáceis de serem estabelecidos. Os legalistas, principalmente, eles gostam muito de julgar o comportamento de outras pessoas. Eles detestam ser julgados. Quer ver um legalista ficar bravo para você julgar em alguma questão? Mas ele adora julgar outras pessoas. Mas para estes, as palavras de Jesus soam num tom muito forte. Ele usa a figura de alguém, olha que figura que Jesus usa aqui: alguém que tem uma trave no seu olho, uma trave, um pedaço de pau. Pense numa trave, um pedaço de pau grande dentro do seu olho, querendo tirar um cisco no olho de outra pessoa. Olha que coisa tremenda. Nosso Jesus é maravilhoso. Eu sou apaixonado por Jesus por causa dessas coisas também, dessas tiradas maravilhosas de Jesus Cristo. O cidadão tem uma trave no seu olho e está tentando tirar o cisco do olho de outra pessoa. Não é disso que nós precisamos, não, queridos. Nós precisamos de um cristianismo que nos torne mais misericordiosos, sem que sejamos complacentes com o pecado. Nós precisamos amar profundamente o pecador durante o tempo todo, sem concordarmos com o seu pecado, é claro. Mas é necessário que haja misericórdia genuína no nosso coração. É necessário que nós tenhamos misericórdia para abraçar as pessoas que carecem, não para julgá-las, não para afrontá-las, não para atacá-las, mas para derramar sobre elas o bálsamo que Jesus derramou sobre a nossa vida, o bálsamo do perdão, do favor imerecido, que fez de nós, de todos nós, filhos, para a glória do nome do Senhor. Uma segunda questão que devemos observar para sermos coerentes com a nossa fé é que nós precisamos sim ter um bom discurso, mas precisamos ter um bom discurso com obediência. É o abecedário do crente. Quando nós vamos para a escola, e eu já fui há muito tempo, mais de 50 anos, a gente aprende o ABC, ABCD. É o que vai nortear a nossa escrita, a nossa fala durante toda a nossa vida. É o alfabeto. O alfabeto do cristão é muito parecido. É o obedecer. Tem o ABCD e tem o obedecer.
A questão de obediência precisa ser clara na nossa vida, como era clara ali na vida daquelas pessoas que estavam naquele contexto do texto que nós lemos há pouco. Perceba que o auditório não era de pessoas leigas que desconheciam as Escrituras. Ali no auditório estavam pessoas que conheciam as Escrituras e que os conheciam muito bem. Que conheciam as Escrituras muito bem. Então Jesus usa uma figura, a figura da árvore boa, que necessariamente ela deve dar bons frutos. É incoerente, irmãos. É incoerência pensar que alguém conhece tanto a Deus, conhece tanto de Bíblia, ouve tantas mensagens e continua vivendo uma vida que desagrada a Deus. É inconcebível um negócio desse. Não dá para imaginar um negócio desse. Jesus está ensinando, portanto, ali, que o verdadeiro conhecimento, ele precisa ter raízes mais profundas. O verdadeiro conhecimento precisa se aprofundar em práticas de obediência, em práticas que demonstrem o quanto homem e mulher de Deus estão além do discurso. O discurso deve nos trazer o conhecimento, e este conhecimento deve mudar a nossa vida, deve mudar o nosso comportamento. Se tudo aquilo que aprendemos, se tudo aquilo que ouvimos não mudar a nossa vida, não mudar o nosso comportamento, tem alguma coisa errada dentro de nós. Essas raízes que Jesus quer que nós tenhamos, elas devem fluir de dentro de cada um de nós. E de um bom coração só podem fluir coisas boas, assim como de um coração ruim só fluem coisas ruins. Nunca, em momento algum, uma fonte de água doce dará água salgada ou vice-versa. A água doce, a fonte de água doce dá água doce, e a fonte de água salgada dá água salgada. Quem de fato, de verdade conhece a Deus e as verdades dele, vão sempre dar bons frutos. E aqui cabe a pergunta agora, para você que está nos ouvindo, para mim e para cada um de nós que estamos aqui. Eu fiz assim, mas não tem muita gente não, tem pouca gente. Fica a pergunta: que tipo de fruto você tem dado? E não quero me dizer que você frequenta a igreja, que você dá dízimo, que você anda com a Bíblia, porque isso tudo, se você faz essas coisas, você não está fazendo mais do que obrigação. Estou falando fruto em todos os aspectos. Que tipo de fruto? No seu comportamento, no seu dia a dia, na sua caminhada cristã. Quando as pessoas olham para você, elas imaginam você como o quê? Um abrolho? Um espinheiro bravo? Um carro? Ou uma macieira com frutas gostosas? De que forma as pessoas olham para você? Nós precisamos ajustar a nossa vida, a fim de que nós sejamos obedientes. Precisamos ser obedientes em tudo que fazemos. Bom, discurso com misericórdia, discurso com obediência, mas também há uma outra necessidade: que nós tenhamos um bom discurso, mas um bom discurso com atitudes que autentiquem a nossa fala. Se eu chegar aqui todos os dias de culto, e ultimamente eu tenho feito um monte de live, de repente surgiu live de tudo que é canto para a gente fazer, e eu não corro da raia não, estou dentro, né? Mas se eu começar a fazer discursos que sejam incoerentes com a minha vida, como é que as pessoas vão me ver? Quais são os frutos que você dá na sua vida? Quais são as atitudes da sua vida que demonstram que os frutos que você tem são positivos? Em determinado momento nesse discurso, Jesus se refere aos que falam em seu nome, mas que não vivem de acordo com o seu nome. Aqui nessa igreja não, mas por aí está cheio de gente assim. Na sua igreja que está nos assistindo também não, mas por aí está cheio de gente assim. Pessoas que falam no nome de Jesus, mas que não vivem de fato
como deveriam viver aqueles que falam o nome de Jesus. Pessoas que usam o seu nome com uma aparente autoridade, mas não praticam as palavras que ouvem, e pior ainda, as palavras que dizem, que ensinam. As nossas atitudes precisam ser coerentes. E por que tudo isso é ensinado por Jesus? Porque Jesus se preocupa em determinado momento da sua caminhada em trazer esse ensinamento. Porque Jesus sabe que dias difíceis sempre virão. Virão tempestades na nossa vida. Aliás, nós estamos vivendo uma tempestade gigante. O mundo todo sofre com esse evento do corona. Nós estamos vivendo neste exato momento uma dessas tempestades da vida. Nós sabemos que virão outros dias de provação e a nossa fé será então testada. Muitos têm a sua fé testada. E o que nos dará segurança e tranquilidade que precisamos ter nos tempos de dificuldade? Certamente, cada uma das nossas atitudes cristãs, atitudes da nossa caminhada que demonstrem o que expressamos nas nossas profissões de fé, vão demonstrar, vão autenticar que o nosso discurso é genuíno, é verdadeiro, que nós amamos, que nós acreditamos em Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Amém. Fazes muito bem em acreditar, mas eu quero dizer para você que só acreditar sem atitude não vai fazer diferença nenhuma. Aliás, a Bíblia diz que até os demônios acreditam, até os demônios creem. Então, sem atitude, não vai adiantar você acreditar. A fé que autentica a nossa fé, o nosso credo, a nossa forma de viver, ela é permeada de atitudes coerentes. Nós precisamos ter atitudes coerentes. Nós precisamos viver como verdadeiros adoradores. Adorar não é só chegar aqui no dia de culto, colocar a mão para cima, dar glória a Deus, fechar os olhos e às vezes até chorar. Adorar não é isso. Pode até ser também uma atitude de adoração, mas a verdadeira adoração é aquela que parte de um coração que de fato ama a Deus. A mesma coisa no namoro. Estou vendo aqui à minha direita o Bruno e a Samara. Estão aí num processo, se preparando para casar. Bom, quer dizer, esse processo já se estende há 5 anos, né? 4, né? Muito bem. Aí você fala 4, ela fala 4 e uns meses, ela sempre vai, né? Mas nesse processo, quantas vezes o Bruno falou para a Samara, eu te amo? Quantas vezes a Samara falou para o Bruno, eu te amo? Mas será que essas palavras sem ações vão significar alguma coisa na prática do dia a dia? Não. É necessário que hajam ações que demonstrem esse amor entre eles. É necessário que hajam de nossa parte também ações, atitudes que justifiquem o amor que nós declaramos ter por Deus. E caminhando mais um pouquinho no texto, ainda está cedo, eu quero lhes dar algumas razões pelas quais nós devemos ser coerentes, devemos ter coerência entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos de fato. E a primeira razão para estabelecermos esta coerência é que a palavra de Deus permanecerá para sempre. Preste atenção. A palavra de Deus permanece para sempre. Olha o que diz os versículos 47 e 48 no nosso texto. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não o conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Glória a Deus! Quem constrói a sua casa sobre a rocha, está com a sua casa bem construída. Um bom exemplo que nós podemos citar
destacar nesse quesito diz respeito à criação dos nossos filhos. Hoje em dia nós vivemos um caos nesse sentido. Eu fico com pena dos irmãos que são mais novos, que estão tendo seus filhos agora e que são obrigados a conviver com todas essas mudanças de paradigma no conceito social, no conceito educacional que nós temos no nosso mundo, nesse mundo pós-moderno. Valores morais têm passado por adaptações, eu vou colocar entre aspas, porque essas adaptações são na realidade deformações horríveis. Muitos lares estão sendo abalados, porque os filhos não estão tendo uma boa estrutura, e o pior nós veremos, se esse quadro não mudar, nas próximas gerações. As gerações em que os nossos filhos serão os pais, eu já não digo mais nesse sentido, eu vou dizer os nossos netos, para aqueles que têm uma idade mais avançada como a minha. E a única coisa que continua trazendo um resultado positivo na criação dos filhos, e isso é interessante destacar, são os ensinos bíblicos. Esses trazem melhor resultado. Marconi ensina o Levi no caminho que ele deve andar. Continua sendo a solução na criação dos filhos, na construção de lares fortes, na cura do estresse, na cura de doenças emocionais, frutos desse distanciamento horrível que estamos vivendo da palavra de Deus. Claro que os nossos filhos, quando mais velhos, terão direito de fazer uma escolha, e cada um então vai seguir pelo caminho que desejar. Mas nós temos a responsabilidade de construir a base da educação, da formação dos nossos filhos. E eu não quero seguir teóricos da pós-modernidade que ensinam tantas baboseiras. Eu prefiro seguir a Jesus Cristo e a sua palavra, que vai nos ensinar de uma forma correta de que maneira devemos nos portar, porque a palavra de Deus está sempre atualizada. Salmo 119, versículo 105, ela é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Quando consideramos hoje os princípios da palavra, continuaremos produzindo os mesmos resultados positivos que foram produzidos na vida de tanta gente que hoje vive e que teve a sua educação alicerçada, baseada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz princípios que são importantes para nortear o nosso comportamento. Elas são tão importantes, para que você tenha uma ideia, que hoje elas estão presentes no treinamento de grandes empresas. Grandes empresas são fundamentadas em livros de autoajuda, de inteligência emocional, de perfil comportamental, de coaching, e sempre desafiam avanços e descobertas científicos. E o importante, o interessante é que esses livros, esses campos do conhecimento, quase todos eles são baseados em princípios da palavra de Deus. Eu já li muito sobre isso. Tenho uma esposa que tem quase toda essa formação, e sou testemunha do quanto os princípios são baseados na palavra de Deus, e é nela que você precisa fundamentar a sua vida, porque os seus ensinos são verdadeiros, seus ensinos são imutáveis. Mateus 24, 35 nos diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é o fundamento irremovível da nossa vida. Quer ser feliz? Viva segundo a palavra de Deus. Os governos passam, os modismos passam, a ciência muda, ela é bastante dinâmica nesse sentido, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Outra razão para sermos coerentes entre o que cremos e o que de fato vivemos é acreditar que eu preciso estabelecer conexão no que creio e no que eu vivo, porque a palavra de Deus será
instrumento de julgamento. Presta atenção nisso. E aí não tem para onde correr não, viu? Versículo 49. Mas aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão sem alicerce. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Eu queria que você percebesse que em ambos os casos, nós temos ouvintes. Tanto naquele que constrói a casa sobre a rocha, quanto daquele que constrói a casa na areia. Um ouve e pratica, o outro ouve e não pratica. E a palavra de Deus então será um instrumento regulador no julgamento divino. Quando nós estivermos diante de Deus, o texto lido fala que diante da adversidade, aquele que não considerou o que ouviu e nem praticou, acabou vivendo uma situação de destruição. E eu vejo esse julgamento em duas perspectivas diferentes. Eu vejo esse julgamento numa perspectiva, numa dimensão temporal e numa dimensão eterna. E é fácil perceber isso. No dia a dia, a gente vê a dimensão temporal. Quando a pessoa vive sem nenhuma consideração à palavra de Deus, quando a pessoa vive de qualquer maneira, faz na sua vida aquilo que ela quer, ela acaba gerando desequilíbrio emocional, medo da vida, medo da morte, destruição física, destruição moral, destruição financeira. Essa é a dimensão temporal daquele que constrói a sua vida baseado na areia, aquele que constrói a sua casa na areia. Quantos impérios já ruíram por não estarem construídos na rocha, que é a palavra de Deus? Quantos jovens já viveram frustrações terríveis na vida, e graças a Deus por aqueles que viveram frustrações, porque ainda podem rever os seus ensinos, mas quantos morreram? Quando a sua casa caiu, e caiu por cima dele. Por outro lado, quem conhece a palavra de Deus e pratica, este resistirá às dificuldades, ele não sofrerá dano, nem neste tempo e nem no juízo final. Olha o que diz o Salmo de número 1, o primeiro Salmo no livro de Salmos, quando se lê e medita e vive a palavra de Deus. Ele é como a árvore plantada, diz a palavra, junto a correntes de água, que no tempo devido dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele fizer, prosperará, será bem sucedido. E Davi termina o salmo dizendo o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, este perecerá. Com certeza o texto nos leva mais uma vez à reflexão dessas duas realidades. Para a realidade temporal ainda dá tempo, sempre dá tempo, né? Sempre há uma segunda chance. Deus sempre dá a oportunidade da gente mudar a nossa caminhada. Mas depois de nos encontrarmos com Deus, aí não tem mais jeito. Porque diz a palavra de Deus, ao homem está reservado morrer uma vez só. Depois disso, o juízo. E para terminar, uma última razão para sermos coerentes entre o que cremos e o que de fato devemos viver, é que a palavra de Deus também é base para a nossa segurança. De novo os versículos 48 e 49. A casa construída sobre a rocha, essa estava segura. Pode vir a tempestade que for, pode vir a ventania que for, pode vir a dificuldade que for, ela está preservada, porque a nossa rocha é Cristo. A Bíblia está falando que quando construímos nosso presente com base naquilo que Deus nos ensina, nós vamos superar todas as realidades desafiadoras que tivermos no decorrer da nossa vida.
E não há como não enfrentar os ventos. Você percebe que em momento algum a palavra de Deus diz que não vai haver vento. Mesmo o vento que soprou na casa que estava construída na areia, soprou também na casa que estava construída na rocha. Eu bem que gostaria de dizer que na vida do crente não tem problema, mas eu não posso fazer isso. Isso seria mentira. A mesma dificuldade que passa aquele que não tem a sua casa construída na rocha, o que tem a sua casa construída na areia também terá. E o pior, é o que diz a palavra de Deus, que mesmo na circunstância diversa da vida, passaremos pelo fogo, e ele não nos queimará. Passaremos pelos rios, e não seremos submergidos. A Bíblia não diz que não passaremos pelo fogo. A Bíblia não diz que não passaremos pelos rios. A Bíblia não diz que não teremos dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Mas ele conclui com uma palavra tão animadora, né? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É melhor estarmos seguros, queridos. Seguros. E para estarmos seguros precisamos viver. A nossa segurança está em viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que é o nosso discurso, que precisa ser mais do que um discurso religioso. Seguir a Jesus é mais do que um projeto religioso. Quer ser religioso? Tem muita religião por aí. Escolhe uma, vai ser religioso. Quiser ser do cristianismo, pode ser também. Mas para ser cristão é mais do que ser religioso. É ter uma vida de relacionamento profundo com Deus, porque religiosidade mata, mas é Jesus quem dá vida e dá vida em abundância. Nós precisamos, irmãos, abrir mão de toda incoerência. Precisamos ouvir e obedecer. Precisamos ser menos julgadores e mais amorosos. Precisamos ouvir alguma coisa quando somos desafiados em algumas situações e avaliarmos à luz das Escrituras se aquele é o caminho que nós temos a seguir, que pratiquemos o bem, que vivamos aquilo que nós cremos. Como diz o escritor de Eclesiastes, o fim de tudo é: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E sejamos salvos pelos ensinamentos da palavra de Deus, que diz: examinai as Escrituras, pois nelas que são elas que de mim testificam. E depois ele mesmo diz, em outro versículo: eu sou a verdade. A nossa casa precisa estar construída sobre a rocha. Precisamos ser árvores que têm bons frutos. Precisamos viver intensamente aquilo que pregamos. Que Deus abençoe a nossa vida e que Deus nos encha de graça nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ter mais um louvor e no final desse louvor eu vou estar impetrando a bênção. Deus te abençoe, viu? Coloca essa palavra no teu coração. Deus vai mudar a tua história.